Olá a todos. No vídeo de hoje eu vou fazer o relato de uma suposta simulação dentro de uma projeção. Eu chamei-lhe no título do vídeo uma simulação projetiva. E suposta porquê? Porque, embora depois de eu fazer o relato vocês vão perceber que há grandes indícios de que tenha sido realmente uma simulação dentro de uma projeção que eu tive já há alguns anos atrás. Isto foi mais ou menos no meio não digo, isto foi quando eu comecei a ter as minhas projeções, talvez tenha sido um ano depois de eu começar a ter realmente as projeções lúcidas. É claro que eu já tinha, em criança, já tinha projeções astrais, não sabia de que é que se tratavam e acreditava que eram sonhos. Eu lembro-me de sonhar que estava a voar e que via as cidades e sobrevoava até sítios bem conhecidos e ruas conhecidas, mas levava aquilo para sonhos, como acredito que a grande parte de vocês leve. E depois de saber o que são as projeções, acredito piamente que isso eram projeções, só que eu ainda não sabia de que é que se tratava. Ora, aproximadamente um ano depois de eu saber o que é que eram as projeções astrais, comecei a ter algumas e efetivamente lembro-me de ter tido esta que eu vou relatar hoje, esta suposta simulação. Depois de eu fazer o relato, vamos tentar perceber quais são os motivos disso acontecer, algumas das possibilidades disso acontecer. Não tendo a certeza, eu procurei opiniões de alguns projetores. O único que eu tive feedback neste assunto foi o Saulo Caldeirão, e dentro da explicação dele eu terei também a minha opinião e vamos tentar perceber de que é que se tratou esta suposta simulação projetiva. Esta simulação ocorreu durante a noite, ou melhor, agora não me lembro se foi num cochilo matinal ou se foi durante a noite. E provavelmente terá sido mesmo num cochilo matinal, porque isto ocorre muito, as minhas projeções ocorrem muito nestes âmbitos. Pronto, eu caio mais para o lado que tenha sido num cochilo matinal, mas poderá ter sido durante a noite. Eu não tenho a certeza absoluta, porque já foi há algum tempo. Estamos a falar em meados de 2016, e portanto não tenho a certeza. Mas vamos começar o relato. Eu estava, de repente, eu acordei fora do corpo e estava numa casa que eu identificava como algo que depois eu vinha a constatar que eu conhecia essa casa. Eu conheci, não era bem a casa, mas o que poderá ter acontecido foi que a casa não era conhecida de minha parte, mas quando eu regressei ao corpo, o meu cérebro ele fez uma associação a uma divisão que eu já conhecia. Eu acho que um dos fatores a ter em conta é esse. Acho que poderá ter sido isso. Mas pronto, eu estava numa casa, mais propriamente num quarto. Aquilo era muito nítido, não era sonho, eu tinha a certeza absoluta. Tanto é que quando eu despertei e tive consciência, eu sabia que estava numa projeção e tentei usufruir ao máximo de toda a informação que aquilo dispunha. Então aquilo era um quarto arrumado e nesse quarto, lembro-me perfeitamente, havia um computador, um PC, ele estava ligado, havia um calendário por cima do computador e havia um pequeno espelho ao lado do computador. Lembro-me de tentar perceber qual era a mensagem daquela projeção, então eu fui logo diretamente ao PC, vagueei um pouco pelo quarto, vi que haviam roupas dobradas, estava tudo bem arranjado, e eu fui imediatamente à beira do computador, vi que estava ligado, eu mexi inclusive no rato, tentei ver o que é que podia-se ver nesse computador. Não tenho grande memória do que é que estive a ver no computador. Sei que tentei focar-me nos números. Portanto, eu olhei para a data que estava no computador,
ou não sei se era a data, mas olhei para números no computador, que também não consigo precisar o que é que eram, e lembro-me de olhar para o calendário, tentar perceber qual era o ano que estava no calendário, qual era a data que estava no calendário, e tenho pena de eu não consegui rememorar isso no corpo e não consegui trazer com exatidão quais foram os números que eu vi e deslumbrei. Sei que havia realmente ali um calendário. Após eu ver o PC e o calendário, eu fui então ver a minha imagem refletida no espelho que eu tinha ao lado. Tinha um pequeno espelho e eu lembro-me de ver. E eu estava exatamente com o pijama, ou seja, a imagem que eu via refletida de mim no espelho era eu próprio, e estava com o pijama. Eu não costumo dormir de pijama, mas isso foi no inverno, como estamos agora. Aliás, eu tento não gravar sempre nos mesmos locais. O último vídeo gravei dentro do carro, depois começou a chover muito, eu tive que gravar em casa. Mas sempre que posso eu tento gravar em ambientes ao ar livre. Não gosto de gravar em casa estes temas, porque, pronto, por vários motivos. E também não gosto de gravar sempre no carro. Agora, em Portugal, neste momento, é inverno, está a chover, está a vento, e então eu não quero que isso prejudique a captação áudio do aparelho, não é? E por isso gravo aqui no carro, está tudo fechado, o som é mais perceptível, eu não gravo com microfone ainda não tenho esses recursos, e portanto eu sei que há pessoas que se calhar incomodas eu estar a gravar sempre no carro, é incomodativo se calhar para algumas pessoas, mas eu quando posso eu gravo ao ar livre, até eu próprio adoro isso, porque ao mesmo tempo que estou a gravar um vídeo, estou também a deslumbrar a natureza. Continuando, eu estava com o pijama refletido ali, o meu reflexo, eu lembro-me de olhar, mexi assim no pijama, comecei a perceber se era exatamente igual ao pijama que eu estava a dormir, que eu tinha consciência que estava deitado na cama a dormir aqui no mundo material, era exatamente o mesmo pijama. Lembro-me que foquei-me um pouco mais no computador, tentei perceber o que é que estava no computador, não consegui trazer rememoração disso, foquei-me no calendário e depois acabei inevitavelmente por sair dali. E agora é que está. Porque é que eu digo que isto foi uma simulação? É aqui que vocês vão perceber. Eu digo suposta porque não tendo a certeza, e acredito que é muito difícil nós termos a certeza destas coisas, eu digo suposta, porque eu gosto de ter os pés bem assentes na terra e não gosto de... Gosto de especular o que é que terá sido, mas não gosto de dizer com firmeza coisas que não estão dentro 100% da minha certeza. Então eu saí. Não me lembro se transpassei a porta ou se abri a porta na simulação. Não consigo me lembrar. Sei que saí do tal quarto. No quarto havia um corredor com várias portas e eu tive a percepção que tratava-se de um apartamento. Ou seja, eu tive a percepção que havia mais gente a viver aquilo tinha várias casas e havia gente a viver dentro dessas portas. Eu já fiz, inclusive, eu tive um canal aqui há uns anos que eu criei em 2017. Este canal, aliás, ele foi criado em 2017 e eu fiz este relato. Entretanto, eu acredito que ainda não estava com a maturidade suficiente e com a autoconfiança para fazer realmente um canal. Continuando, eu tive uma ideia que me ocorreu na altura, quando estava nesse corredor, que foi de aproveitar que aquilo era uma projeção, porque eu não tinha a certeza, eu não sabia que aquilo era uma simulação na altura, dentro da própria projeção, e eu tive a vontade de dizer assim, eu sou capaz de ir ver a casa dos vizinhos, e eles não me vão ver, portanto eu vou poder deslumbrar. Pronto, deu-me uma... Eu não sou uma pessoa coscovilheira, não sou cusco, não quero saber da vida dos outros, não sou mesmo, e quem me conhece sabe que isso é verdade, mas deu-me essa tentação, vamos dizer assim, carnal. E assim que me deu a tentação e eu efetivamente ia tomar a ação de ir à casa de um vizinho, eu comecei literalmente como se estivesse a desmontar-me, a deteriorar-me. Ou seja, a minha forma estava a deteriorar-se e eu ia perder a lucidez. Eu tive a noção disso. E quando eu percebi que ia perder a lucidez, eu fiz uma oração aos meus mentores
e pedia desculpa por estar a ter esse pensamento mais densificado. Então eu comecei a montar-me. Eu tenho que utilizar estes termos para que vocês entendam, mais ou menos. Eu comecei novamente a montar-me, a alinhar-me e comecei a tomar forma daquilo que era. E a visão voltou. Então, eu voltei para trás. Eu voltei para o quarto de onde estava. Voltei para trás e fiquei ali. O que é que eu vi? Que não tinha dado fé até à altura. Que também nesse quarto havia uma janela que dava para ver fora desse prédio. E havia um cortinado e estava a chover, exatamente como está a chover agora, no momento em que eu estou a gravar este vídeo. Lá estava a chover também. Uma nota importante é que se aquilo era um primeiro andar, mais um indício de que aquilo era uma simulação, é que quando eu vi pela janela, havia uma rua paralela à minha visão, onde passavam carros. Ora, se aquilo era o primeiro andar, e eu tinha essa percepção, não faz muito sentido ter ali uma rua, não é? São pontos que a gente pode pegar. Eu não tenho certeza se aquilo era um primeiro andar, mas eu tenho esse feeling, tive esse feeling. Então havia uma rua com vários carros a passar, e eu vi, num dos carros, lembro-me perfeitamente, era como se fosse não era bem um Jeep, mas era um carro assim familiar grande, preto. Os pneus eram altos, as jantes também eram grandes, era um carro que saltava à vista. E dentro dele, uma mulher, bem aparentada, cabelos pretos, e o carro estava a passar lentamente, e foi o único carro que tomou a minha atenção. Foi o único carro que eu prestei atenção e foquei-me no carro, e vi essa tal mulher. Novamente, e como vocês sabem, mesmo nós estando projetados fora do corpo, nós mantemos a nossa energia, ela não é como espíritos que estão acoplados a corpos físicos, materiais. Então, muita da energia que nós transportamos para o corpo astral está com apegos daqui e com tentações da carne, digamos assim. Então eu tive novamente uma tentação que foi eu poder chamar essa mulher para poder me envolver sexualmente com ela. Não tenho tabus nenhuns em dizer isto. Foi a fraqueza que me deu na altura, acreditando eu que poderia acontecer o que eu quisesse naquela projeção. O que é certo, vejam isto. O carro ia a passar lentamente, a mulher nem sequer ia olhar para mim. Assim que eu, com a mão assim na cortina, faço este gesto chamativo, tenho aquela energia de a chamar para mim, aquela mulher fixou logo o olhar em mim, atravessou o carro logo no meio da rua, fez uma derrapagem, foi exatamente no momento em que eu a chamei. Ela atravessou logo o carro no meio da rua, abriu a porta e saiu logo na minha direção. Começou logo a vir na minha direção. E é por isso que eu acho que estava num primeiro andar, porque eu quis ir ao encontro dela. E eu lembro-me de sair do quarto, atravessar o tal corredor e começar a descer umas escadas para ir ao encontro da tal mulher que veio exatamente no meu chamamento. E eu tive a percepção que ela ia entrar no prédio e que vinha ter comigo. Assim que eu começo a descer as escadas, a querer descer as escadas, novamente começo outra vez a desmoronar-me, a desintegrar-me, a desfazer-me todo, enquanto imagem perceptiva de mim próprio. Comecei a desfazer, a minha visão começou a ficar deturpada, começou a ofuscar-se, e eu pedi novamente desculpa aos meus mentores, comecei a orar aos meus guias espirituais e a pedir desculpa por aquilo, e novamente eu comecei a ganhar forma de mim próprio e a visão retomou a sua nitidez. Depois de eu ter descido essas escadas, lembro-me de ver, ou seja, o resto do chão daquele prédio era como se fosse um local público, como se fosse, vamos lhe dizer, um hospital, eu não sei, aquele era um local público, na minha percepção. E havia umas máquinas, mais à frente, nesse local, havia umas máquinas, como se fossem umas máquinas de café, mas grandes, e também aquelas máquinas que têm alimentos, onde pomos dinheiro para tirar. Havia duas máquinas. Havia um homem em pé, a falar para outro, e o homem que estava sentado
no meio dessa parte, dessa divisão, era um homem conhecido da minha vida. E eu meti-me no meio deles, virei-me para esse homem e disse, eu disse o nome dele, eu não vou dizer aqui, e eu disse, és mesmo tu? Estás projetado? Estás lúcido fora do corpo? És tu? Aquele homem sorriu, respondeu-me, e assim que ele me respondeu, eu comecei a perder a nitidez, a lucidez, e lembro-me de ter despertado no corpo. Ele sorriu, disse alguma coisa, aquilo remeteu ao que ele disse, a algo que me fez perder a lucidez, e eu despertei novamente no corpo. Vamos então analisar o porquê que eu acho que isto foi uma simulação, porque é que eu digo uma suposta simulação. Há grandes fatores que ditam que terá sido mesmo isso, e para vocês que entendem um pouco do assunto, já perceberam o porquê, certo? Mas vamos então perceber. Em primeiro lugar, porque é que tinha naquela divisão um computador ligado, tínhamos um calendário e logo ali um espelho. Sendo isso uma simulação gerada pelos mentores, por alguma inteligência maior, extrafísica, que me estava a testar, e o que é que estava a testar também vamos tentar perceber o que é que estava a ser testado ali. Lembremos que eu comecei a ter projeções, tinha começado a ter projeções há mais ou menos um ano, e eu apelava muito para que os mentores me levassem, quando eu dormisse, fora do corpo, para o que quisessem. Eu disponibilizava-me, e eu aconselho a que vocês façam isso, eu disponibilizava-me para o meu caminho evolutivo, que eles me levassem onde quisessem, e que era do meu livre-arbítrio ceder para que eles me levassem onde quisessem. E estava ali então um computador, um calendário e um espelho. Ora, era sabido que eu iria provavelmente mexer no computador, iria provavelmente tentar ver qual era a numeragem, qual era a data daquilo, e que me iria ver ao espelho. Para quê? Não sei, mas acho que esses três fatores ali juntos, depois a casa em si, tudo fazia sentido para que houvesse ali, ou se tentasse perceber quais seriam as minhas decisões. Embora, como o Saulo explicou-me no comentário que eu fiz, os mentores já sabem, ou o que nos testa dentro da simulação já sabe à partida que pessoas é que nós somos, que tipo de vibração nós temos. Portanto, acredito que não seja exatamente para testar se eu, ou seja, se eu sou uma pessoa mais sutil, se sou uma pessoa boa, digamos assim. Não, acho que não é 100% isso. Poderá ser ver as decisões que eu tomo, e não acredito que isso aconteça só com os projetores. Ou melhor, todos nós somos projetores, uns lúcidos, outros não conseguem trazer a rememoração para o corpo, e portanto pode acontecer simulações com muita gente, mas muita gente não se lembra. Não quer dizer que seja só com os projetores lúcidos e projetores assíduos, que têm projeção com assiduidade. Pode não ser só isso. Mas aqueles fatores, achei aquilo muito bem montado. Tudo ali, tudo a fazer sentido. Eu não estava numa casa que existia realmente. Isso, eu depois, mais tarde, eu tive essa percepção. Na altura, eu não tive. Eu achei que poderia estar numa casa mesmo. Mas depois de vir despertar no corpo, eu percebi que não era. Só podia... Algo era estranho ali. E depois, um grande índice e um grande fator de que aquilo era uma simulação foi quando eu saí e percorri o corredor, e quando eu tive aquele momento de falta de lucidez, porque é falta de lucidez eu tentar bisbilhotar uma vida alheia, certo? Falta de equilíbrio. Foi quando eu comecei a perder a lucidez, ou seja, se eu continuasse a mover-me dentro dessa motivação, eu iria despertar, eu iria sair daquilo e iria despertar no corpo. E portanto eu comecei a desmoronar-me, a deixar de existir naquilo. E quando eu volto atrás, faço uma oração aos mentores e peço desculpa, certo? É como se fosse-me dada uma segunda chance, mais uma chance, não é? E parecia mesmo que estava a ser testado o meu grau de consciencial.
Depois, quando eu voltei para o quarto e fui à janela e chamei aquela mulher, eu tive a tentação carnal do sexo, não é? E isso ocorre com muitos projetores, tenho toda a certeza disso. E quando me ocorre isso, novamente acontece-me aquela perda de lucidez. Ora, é uma grande coincidência, em 2 momentos de perda de consciência clara, derivado das tentações aqui da energia de nós enquanto encarnados aqui na Terra, é uma grande coincidência. E também é coincidência eu ter começado a desmoronar-me novamente, a desintegrar-me, e quando faço a oração aos mentores e peço novamente desculpa pela minha fraqueza, eu volto a ter a lucidez. Portanto, há estes 2 fatores, mais o computador ali com o espelho e tudo, perdão, são fatores que me levam mesmo a crer que aquilo era uma simulação. Aquilo foi uma simulação. Eu só não digo com certeza porque não gosto de falar sem a ter, mas eu estou muito convicto que aquilo foi uma simulação projetiva. E depois, quando eu desci as escadas e estive naquele ambiente, com aquelas 2 pessoas, para já, eu não acredito que a pessoa que eu identifiquei, que conhecia aqui, fora do corpo, que conhecia aqui na minha vida, não acredito que fosse ela. Acredito que aquilo foi uma associação do meu cérebro, depois quando eu retornei ao corpo. Ou uma associação na altura, ou até poderá ter sido um próprio mentor, aquilo serem 2 mentores e um deles plasmar uma pessoa que eu conheço. Também é uma possibilidade. Mas também pode ser uma associação cerebral que eu terei feito e eu perdi a lucidez na altura. Este foi o meu relato desta simulação. Eu acredito piamente que isso acontece. Se nós somos testados, é sabido que muitos projetores auxiliam os mentores fora do corpo para dar passes energéticos e não só. Eu já fui levado pelos mentores para assistir a certos ambientes, a certas coisas que estão a acontecer no plano astral. E geralmente, quando isso me acontece, são projeções em que eu estou a ser levado para trás. Eu estou a sobrevoar, mas sem ação, ou seja, sem eu conduzir o meu corpo, sem eu realmente... Já tive projeções em que sou eu que controlo para onde vou e me desloco, mas já tive também projeções onde eu estou a ser levado para um ambiente, para determinado ambiente. Portanto, eu acredito que os mentores, além de os mentores ou algo que nos está a testar, eu não digo que seja superior, porque eu não gosto de falar nesses termos, algo que, pronto, que a nível consciencial está noutro grau, vamos dizer assim. Algo testa. E se calhar, possivelmente, poderiam estar a testar o meu grau de lucidez consciencial para saberem se eu poderia auxiliar em alguma forma, para verem em que nível estava a minha consciência. Não posso ter a certeza dos motivos pelo qual essa simulação aconteceu. O que é facto é que aconteceu. E é uma coisa interessante. Eu já vi relatos do Saulo, inclusive, que ele vi um relato que ele estava numa espécie de um autocarro e que foi uma simulação de desencarne. E poderão ser essas inteligências que avaliam. Quem não nos, e agora eu faço esta pergunta. Quem não nos diz a nós de que esta vida terrena que nós estamos a ter, aliás, ela é observada pelo extrafísico, mas poderá ser também para ver não só as leis de causa e efeito do karma, que nós estamos sujeitos a isso quando encarnamos, não é? E também para passar pelas provas, expiações, os aprendizados que nós temos aqui, também erros de encarnações que tivemos no passado e reencarnamos para acertar certos erros dentro da roda de Sansara. Mas poderá também ser isso como... Imaginem o Sims, o jogo Sims, não é? Nós estamos a jogar um jogo, controlamos os bonecos, pronto, nessa parte eu não quero ir por aí, não acredito que isso seja assim, não é?
Mas é como se nós tivéssemos... Imaginem um animal que nós temos... Eu estou a usar termos um bocado fora. Mas um animal que está dentro de um aquário, não é? E que nós estamos a ver em laboratório, os cientistas observam comportamentos. Poderá ser isso. Eu não faço a mínima ideia do porquê. E até apelo para que vocês comentem em baixo para dar a vossa opinião e também se alguém teve alguma projeção simulada, uma simulação, que me conte, que comente. E é isto, pessoal. Era este o relato que eu já queria fazer. Eu tentei falar sobre isso com outros projetores para me darem a opinião deles. E foi este o relato. Espero que tenham gostado. Eu vou ficar por aqui, estamos com 25 minutos de vídeo. Eu vou ficar por aqui e espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.